Somos de lua, de faces e fases. Mais um episódio do podcast Sou de Lua. Eu sou a Julie, focalizadora de dança circular e publicitária. Estou aqui com a Beth e com a Eli. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, estamos indo para a nossa terceira edição, né? Terceiro episódio do podcast. E hoje nós vamos falar sobre meditar. Como essa prática de meditação, ela nos ajuda a dosar as nossas intensidades, especialmente sob a lua cheia, né? Essa fase que é esse ciclo, né? Que é esse ciclo de potência, de intensidade total. Estamos numa lua cheia, né? Desde a quinta-feira passada, então passando aí por esse fluxo também, né? De profundidades. A lua cheia, ela nos fala sobre isso. Quando a gente vai trazer essa correlação com o nosso corpo, é a nossa fase fértil, a fase da ovulação na mulher. Então, eu estou pronta para conceber uma nova vida, né? Ou pronta para criar os meus projetos, né? Para dar voz a eles. Gurias, como vocês chegam hoje? Com que emoção vocês chegam hoje? Como tu disseste, né, Júlia? A lua cheia nos deixa realmente assim mais criativas, mais para cima, né? Então, a gente com essa conexão do feminino e a lua, a gente realmente chega assim, né? Estou mais ativa, estou mais feliz, é verão, uhul! Então, tem uma série de coisas, né? Que faz com que a gente realmente fique muito mais alegre. Dá para dizer que hoje a emoção é mais essa, né? Mais da criatividade, mais ativa, mais yang. Mais yang. Isso nos faz sempre curtir essa coisa boa do verão, né? Que essa lua também, no verão, ela nos faz caminhar nesse sentido também, né? De ficar alegre, de ficar bem, né? Isso é Pra muito cima, bom. né? Para cima. Mas essa intensidade, às vezes, ela vem com o excesso, né? E a gente está aqui para falar sobre a meditação, né? E eu vou convidar a gente chegar com uma respiração profunda para também convidar essa presença a chegar com a gente. Porque é justamente isso, né? Quando eu estou para fora, quando eu estou com esse ânimo, né, a flor da pele, eu trago esse centramento através da minha respiração e consigo sentar em mim para perceber mais esse presente. Então vamos começar por uma respiração para trazer essa presença consciente mesmo? Vamos lá. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Inspirar profundo lá pelo nariz. Sentindo esse prana, essa respiração entrar. E expirando. Sentindo o teu corpo com presença. Tuas pernas, teu tronco, ajustando, percebendo esse corpo, todos os teus órgãos internos se acomodando também. Sente os teus braços, o teu pescoço, tua cabeça. E vai presentificando os teus pensamentos também, observando eles apenas passarem, percebendo essa mente em movimento e identificando essa emoção, a emoção do agora, desse instante. A gente inspira e expira profundo, encontrando o seu ritmo. E encontrando a presença desse centramento. Devagarinho a gente vai abrindo os olhos, se reconhecendo aqui, se encontrando através do olhar. Chegamos agora, né? Chegamos. Com presença. Com presença. Com presença. Com presença, com essa lua, com essa intensidade toda. E no aqui e agora, né? No aqui, no agora. Muito bem. Gente, eu vou começar com uma pergunta aqui.
Eu acho que esse conceito de meditação, ele deve, né, no meu entendimento, ser aproximado da nossa realidade, né? Entender que o meditar, a gente tem até um pontinho aí no meio, né? Porque é justamente isso, né? Quando eu consigo ditar os meus pensamentos, eu consigo estar ali consciente deles e reconhecendo essa emoção, né? Então eu medito nesse presente. E acho que o desafio de hoje, da nossa conversa aqui, é justamente essa aproximação, né? Da gente entender que não é só a prática, né? De eu sentar e trazer a meditação na prática, mas eu incluir isso na minha realidade, né? Incluir essa rotina na minha realidade. E eu vou começar perguntando o que é meditação para vocês, gurias. O que é esse conceito de meditação que está próximo dessa realidade? De cada uma de vocês. Bem, acho que eu posso falar primeiro, né? Por favor. A meditação é bem aquela coisa assim, né? De como eu vejo isso, como eu percebo isso em mim, né? Essa prática do meditar. Como a gente vem trazendo, né? Cada um é diferente um do outro e dentro do que eu ajo no dia a dia, eu tenho muito contato com as plantas, com o caminhar, com o externo, né? Então a minha meditação normalmente é uma meditação que eu percebo, eu faço assim, eu vou na horta, eu estou conectada com a minha hortinha, então isso eu considero uma meditação, porque é a minha conexão, a minha presença, e faz com que realmente aquilo eu me desligue do mundo. Eu estou fazendo um yoga, eu estou conectada com aquele meu movimento, né? É diferente de você ir para uma academia com uma música alta, né? Porque você tem muitos estímulos, né? E quando você está com poucos estímulos, pelo menos para mim é assim, né? Quando se tem poucos estímulos visuais ou de muitos barulhos, enfim, eu consigo estar mais presente. Eu acho que a meditação, para mim, é bem nessa linha, assim, né? De eu conseguir estar presente naquilo que eu estou fazendo. Eu não preciso estar sentada ou lá no Himalaia, né, para que eu consiga me conectar. É algo assim, no meu dia a dia, nas minhas tarefas, eu me permitir, é o meu momento de conexão mesmo com aquilo, né? Então, se eu estou aqui, eu vou tomar uma água, eu estou prestando atenção no meu movimento. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Mas em alguns pontos a gente percebe, opa, o que eu estava fazendo? Porque eu estava tão conectada com aquilo que você esqueceu que tocou o celular, né? Então eu acho que para mim é algo bem nessa linha, né? Que coisa boa tu trazer isso, né? Porque eu acho que a meditação, a gente estava conversando isso quando a gente estava vindo, né, Júlia? O quanto isso, às vezes as pessoas têm tanto medo disso e acham tão complicado porque não consigo, o que a gente mais ouve assim, né, eu não consigo parar com os meus pensamentos, né? Essa coisa, as pessoas acham que isso não é possível dentro dessa coisa que tu traz, assim, desse movimento, né? E eu acho que isso é muito importante, porque a meditação, ele é um processo que nos leva para isso, né? E eu acho que poder exercitar isso com pequenas coisas, com pequenas atitudes, nos vai nos construindo naquilo que tu pergunta, o que é a meditação, né? Para mim, trazendo para mim isso, é esse encontro comigo, né? E a ele traz bem isso, assim, né? Quando ela se busca dentro daquilo do cotidiano dela, né? E a gente poder fazer isso é um aprendizado, é um exercício que nos leva para esse encontro com a gente mesmo, né? Então, para mim, a definição da meditação é esse encontro comigo, que quando eu conseguir chegar nisso e eu consigo fazer isso, eu sou mais feliz, eu sou mais presente, né? Como ela trouxe, assim. É uma busca por um estado essencial, digamos isso, assim, né? Perfeito. Exatamente. E é um estado de entrega mesmo, né? Quando justamente, né, eu tenho uma ideia de que não existe passado e nem o futuro, né? A gente só se conecta com uma lembrança do que é o passado, Exatamente. Porque ele já deixa de existir no próximo instante. Então, a única coisa que a gente tem é o aqui e o agora.
E eu acho que a meditação, ela traz isso, né? Essa ideia de estar em um processo consciente, que seria a meditação. Esse estado de entrega para o presente. Porque não tem o passado e nem o futuro, né? Só uma ideia do que ele possa ser. Então, só existe o aqui e o agora, né? Então, o encontro consigo num estado de presença. De presença, Gosto exatamente. disso. É, né? Gosto disso. Eu acho que é sim. bonito. É isso que me motiva, é isso que me fez buscar esse encontro, sabe? Comigo mesmo. E como começou, Beth, esse contato com a meditação? Pois é. Como é que a gente diz, de vez em quando a gente brinca lá, aquilo que nos motiva, né? Que nos levou para isso. Foi uma proposta de trabalho, assim, lá dentro do círculo de a gente... eu disse, eu quero participar. Alguém disse assim, a gente podia meditar. Eu disse, eu quero. Eu nunca fiz, eu quero. E isso nos fez buscar esse conhecimento, nos fez exercitar, e a gente foi, então, conhecendo esse mundo da meditação, né? E na verdade, a nossa motivação foi trabalhar com as crianças, né? A meditação com as crianças. E foi uma coisa muito gostosa de a gente executar, de a gente aprender, de a gente começar a fazer com a gente mesmo para poder... né? Como é que tu diz, Júlia, de vez em quando? A gente só leva as pessoas Exatamente. onde a gente já foi, né? Então só tinha como levar para as crianças se a gente estivesse fazendo essa caminhada, né? E assim, do tempo entre estudar e começar a conhecer todas as formas, tudo, porque existe muita coisa sobre meditação, né? E acho que a gente entra, quando a gente fala disso, cada um de nós vai ter o seu momento, o seu espaço, o seu jeito de fazer isso. As né? formas de meditar. As formas de meditar. Então não tem, né? Tem muita coisa para tu estudar, mas não tem certo e errado. Tem aquilo que a gente cria, aquilo que a gente começa a conviver com isso, né? A gente traz aqui, né, essa ideia da meditação, né, do meditar, ele ser um estado, né, ser um encontro consigo, né, no dia a dia. Mas acho que antes de chegar aí, tem uma caminhada, né, que eu acho que o que tu tá trazendo, Beth, com essa experiência também, né, para a gente chegar nesse estado de estar presente, de estar em conexão com a hortinha, né? Ou mesmo numa caminhada eu conseguir perceber todos esses nuances daquele presente, tem um exercício antes disso, né? E acho que uma coisa interessante que tu falou, Beth, também antes, que é sobre esse esvaziar da mente, né? Que muitas teorias, muitas pessoas falam assim, meditar é esvaziar a mente. Eu penso que é justamente o contrário. É eu conseguir conviver ou ser um observador dessa mente, né? Eu ser essa força que está por trás da mente e conseguir observar esses pensamentos passando, né? Então, acho que não tem essa possibilidade de eu esvaziar. Eu lido melhor com isso, né? Eu lido melhor com os meus pensamentos e com a minha mente. E aí, eu acho que esse processo, né, antes, assim, como é esse processo da gente trazer essa meditação para essa rotina, para a gente se preparar ou ir em busca a esse lugar de mais consciência? Eu acho que essa busca e essa coisa que tu traz assim do pensamento que não para, as pessoas têm, isso é uma utopia, né? Isso não existe. Então a primeira coisa que, se tu pergunta se as pessoas querem meditar, ela diz, não vou conseguir porque a minha cabeça não para, meu pensamento não para, né? Então é importante que a gente saiba que isso não é real, né? Esse pensamento, não existe isso, parar o pensamento, a gente não vai nunca, né? E até tem uma pessoa que diz o seguinte, que quando a gente, por exemplo, se a gente estiver olhando o rio correndo, né, ele vai, em algum momento ele pode fazer um vento e ficar uma água suja naquela água, e a gente não tem outra coisa para fazer a não ser observar para aquela água de lama que está ali. Então o que a gente pode fazer? A gente senta e espera. Né? E aí daqui a pouco tudo se tranquilizou e a água já não está mais turva, né? Esse é o processo do pensamento. A gente vai aprender a lidar, sentar na beira do rio e não se incomodar com aquela lama que está ali, porque ela vai passar.
né? E aí entra nesse processo que tu diz De observação. de observação, né? E a gente tem sempre que se fala de meditação, a gente fala muito da questão da respiração, né? Que é a base. Que é a base, né? Da respiração é realmente para acalmar a mente, né? Então, claro, falando dentro da minha linha da medicina tradicional chinesa, né? Que a gente tem os 5 elementos. Então, se a gente vai falar de uma pessoa que está ansiosa, por exemplo, alguma coisa assim, né? Ela está com excesso de pensamentos, está com excesso da energia yang, né? Que é aquela energia mais alta, né? Mais raivosa, mais intensa. E aí, o que eu tenho que fazer quando eu venho para esse processo meditativo, né? Eu vou me obrigar a trabalhar a minha respiração sempre que eu quero fazer qualquer prática meditativa, eu estou mais conectada comigo e estou respirando, né? E o que a respiração vai fazer? Ela vai fazer com que o meu fluxo de energia realmente se concentre em mim, nutra a minha água, que é o outro elemento, que é o elemento rim, e que refresque o meu coração, fazendo com que realmente eu consiga acalmar aquela agitação e que eu fique numa energia mais amena, numa energia um pouco mais yin. Nem tão yang, tão lá em cima, nem tão yin, tão lá embaixo, que fique um pouco mais ameno. Então, eu acho que esse passo, né, do respirar é também algo que a gente foca sempre quando vai fazer qualquer processo meditativo, né? Vamos focar a nossa respiração. Né? E tem essa base dos 5 elementos na medicina tradicional chinesa, né? Que conecta. Tu estava falando, Eli, sobre um exercício também, né, de respiração que faz esse processo da gente equilibrar essas duas energias, né, esse masculino e feminino, que é um exercício muito prático, né, que a gente faz para trazer justamente essa calma, né, para esse ambiente assim de turbulência. Quer trazer para nós? Então assim, é um exercício simples, né, que eu acabo recomendando muito para as pessoas, principalmente, sou muito tensa, sou muito ansiosa, tô com insônia, né, sempre essa questão de estar muito ativo, né. Então o que a gente faz? Principalmente, eu recomendo que se faça de noite, né? Que você tá mais tranquilo, mais relaxado. E as 2 mãozinhas. Então, você vai, o feminino, a mão direita embaixo, e eu coloco em cima do meu umbigo, né? E a mão esquerda em cima. E o meu foco vai ser a minha respiração sempre nasal, não vou usar a boca, sempre nasal. E eu vou inspirar e eu vou encher o meu abdômen. É importante esse detalhe da mão, porque eu preciso sentir o meu abdômen enchendo. Eu expiro, ele abaixa. E é um ciclo de 8, né? O 8 do infinito. Então, eu preciso fazer 8 inspirações e 8 expirações. Isso vai fazer o quê? Vai fazer o meu regular da minha energia yin e da minha energia yang. Então, vai me propiciar um sono mais tranquilo, mais reparador. Né? E é uma prática simples, questão de 2, 3 minutinhos você fez, conforme a tua respiração, né? Então, é algo para realmente te trazer. Posso, assim, ela traz essa coisa da respiração e como isso é importante, né? E aí eu fiquei aqui, tu estava falando e eu fiquei pensando assim, como as pessoas querem as coisas prontas às vezes, né? E é preciso que a gente exercite, porque tem coisas que são nossas. Ninguém vai descer uma luzinha e vai nos dizer, olha, agora tu vai meditar e tu vai ficar bem. Não funciona assim, né? Todo o processo, e o processo da meditação, ele é interno, ele é individual, e eu preciso fazer, ninguém pode fazer por mim. Então não adianta quando eu estou bem nervosa, né, que estou com a minha adrenalina a 1000, alguém diz assim, acalma. Não, né, eu vou acalmar se eu exercitar isso para no meu cotidiano enfrentar os desafios que eu encontro pela frente, né? Porque a vida não é fácil para nenhum de nós, para ninguém. Então, assim, isso é um processo. E isso me traz também, porque esse meu processo de meditar, vocês brincam comigo, né? Vocês dizem, quem sabe é tu. Não, mas não é bem assim, né? Porque eu não sou expert nisso. Eu sou uma pessoa que busco isso, né? Eu busco essa complementação para mim, e isso me faz poder dizer assim, ó, a gente só chega lá se a gente se dedicar, se a gente assumir o compromisso com isso. Não dá para a gente pensar assim,
eu agora vou meditar, sabe? Agora eu decidi que em 2024 eu vou meditar, né? Aí, assim, começa a segunda-feira, eu medito na segunda, mas aí depois na terça já deu, na quarta, né? Aí daqui uns 4 dias eu me lembro, assim, que eu tinha que meditar, eu devia ter meditado, né? Mas não consegui, né? Não tem aprendizados, não tem evolução se a gente não se dedicar, se a gente não se comprometer, né? Assim, ter o seu lugar para meditar, né? Que pode ser na horta também, que pode, né? sim. Pode ser, a gente pode meditar das diversas formas, mas eu tenho que ter um compromisso comigo mesmo de ter o meu dia, o meu espaço, o meu horário para que eu faça isso, para que isso comece a fazer parte de mim, né? Ele só vai acontecer se realmente eu fizer. Não tem varinha mágica, né? Não tem ninguém que vai. Não é verdade? Tanto é que o nosso chamado é isso, né? Como a prática ajuda a dosar a minha intensidade, Exatamente. né? Porque é a prática que vai trazer a excelência em qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente faça, né? E até numa coisa bem simples como meditar, né? Porque tu vai ir para a horta para fazer isso, se tu também tiver o teu horário, o teu dia, o teu momento que tu faz, tu e o teu coração, né? Porque é lá que a gente medita, né? É no coração. É nessa conexão. É nessa constância, né? Essa constância com o compromisso do nosso coração. É isso que é importante, né? Que nos leva para algum lugar de mais tranquilidade, né? Eu acho. E né? Considerando até essa realidade que a gente tem, né? Que é uma realidade, enfim, uma sociedade da produtividade, né? Então, toda hora a gente tem esse estímulo externo, da mídia, né? Eu tenho que estar produzindo o tempo todo, então eu tenho que encaixar isso como um compromisso até na minha agenda, né? Exatamente. E eu acho que aí também a gente tem essa questão dos grupos que nos ajudam, né? Porque daí a gente também tem uma rotina, né? A gente tem os grupos de meditação, né, no círculo, e a questão da dança circular também como esse entendimento de uma meditação ativa, né? Porque a gente não parando na realidade é sobre isso, né? A dança circular, sendo uma meditação ativa, eu estou em movimento, mas eu estou consciente dos meus passos. Então, eu vou exercitando isso, né? E dentro de uma roda. Ou seja, eu me comprometo junto daquele grupo, mas claro que o compromisso é comigo primeiro, Exatamente. né? E é interessante esse fluxo da dança, porque é esse paralelo que eu faço com a minha realidade, né? Com a metáfora lá fora. Então, eu posso estar com o meu corpo em movimento, eu não preciso estar ali simplesmente parada, né? Que é uma forma também de eu me conectar. Então, eu estou trabalhando a minha consciência, essa percepção sobre os pensamentos, né, sobre as emoções que estão ali e intencionando isso tudo, né? E a prática também da meditação. Acho que aqui a gente pode também levantar algumas possibilidades, né, de quais são essas formas que a gente pode meditar, além da horta, além da dança, né, além dessa prática da gente sentar e se conectar com esse corpo, né, em movimento. Que outras formas a gente pode meditar? De que outras formas a gente medita? Tu sabe que eu fiz um curso há bastante tempo atrás e eu nem me lembro quanto tempo, enfim, mas eu acho que uns 10 anos atrás, e o professor ensinou a fazer uma meditação, né? Que era uma meditação que você ficava sentadinho e olhando para a parede, fixo, em um ponto da parede, né? Nossa, aquilo, tipo, acho que foi o meu primeiro contato com a meditação, assim, né? Enfim, tu não precisa ficar com as pernas, né? Não, tu tem que ficar paradinho, olhando imóvel e prestando atenção. Sim, existem barulhos externos, tu tá ouvindo e os teus olhos estão abertos. Você não tá com os olhos fechados, né? E para mim, assim, foi meu primeiro contato com a meditação e me levou para um caminho mental, assim, me abriu, porque a gente acabou trabalhando muitas vezes aquela meditação, né? Então, enfim, é uma contribuição, né, que eu posso dizer, bom, existe inclusive essa, com os olhinhos abertos, em pé, e ouvindo os barulhos, né? É muito difícil meditar com os olhos abertos. É verdade. Muito difícil, não é fácil fazer isso. Então, é um aprendizado realmente, né? E eu trouxe tu falou dos grupos, Julie, a gente está para abrir a partir de fevereiro agora um outro horário de meditação no ciclo operário das 16 horas, das 18 horas, porque tem um pessoal que trabalha e às vezes durante o dia não consegue ir, né? E num desses grupos a gente fez mais de uma vez
uma meditação com a alimentação. Vocês não têm ideia o que é meditar com um alimento que a gente vai ingerir, mas com aquela parcimônia e sentindo o gosto, sentindo o aroma, sentindo quando ele desce, aquilo é maravilhoso fazer essa experiência com a alimentação, né? Porque normalmente a gente tem a nossa agitação faz com que a gente coma, né? Não é todo mundo que nem a nossa colega aqui que leva bastante tempo para almoçar, né? Mas a gente sabe que ela é devagarinho. Mas, assim, isso nos leva a treinar isso, né? E eu tento muito fazer isso. Assim, eu ainda, depois de ter feito esse exercício com as pessoas no meu grupo lá, eu passei a fazer isso de uma forma... né, mais com parcimônia, assim, sentindo essa alimentação, aquilo que tu está ingerindo, aquilo que significou, aquele sentimento que te passou, aquilo que te lembrou, é maravilhoso. A gente vai fazer de novo quando começar esse grupo outra vez. Interessante. E até o processo de fazer o alimento também, né? Ele também, pode... com certeza. Porque é a consciência que tu coloca no momento, né? Eu pensar em tudo que eu estou fazendo e justamente vai ao encontro dessa gestão do tempo, né? Porque parece que a gente tem cada vez menos tempo, mas é organizar a minha rotina para ter o tempo de desenvolver aquilo com presença, com a consciência de que eu estou fazendo aquilo, né? Me alimentando desse presente. A arte também, né? É um movimento disso, assim. Eu tenho uma amiga que até ontem a gente estava conversando e ela pinta, né? Então ela falou assim que o momento da pintura, né, e do artesanato que ela faz é quando ela abre esse processo de conversa com ela mesma. E é como se tivessem várias, né? Somos de lua, somos várias dentro da gente, né? E essas emoções também que vão conversando. Então é sobre abrir esse espaço de conversa interno também. Então ela diz que começa, né, essa pintura e aí essas vozes começam a conversar e a trazer esses insights para ela. Porque é sobre a criação desse mundo interno, né? Criação e às vezes a exploração. Eu tenho, quando eu medito, né, quando eu faço a prática, né, de sentar para meditar, eu tenho alguns lugares que eu já criei no meu campo mental. Por exemplo, eu tenho uma floresta que eu sempre vou para ela, então é sempre o mesmo campo que eu vou, que eu lembro, enfim, né, da sensação da grama, assim, pisando, ou entrar dentro da floresta, né, com as árvores, e depois eu sento do lado de um riacho. E ali, né, acontecem as intenções conforme eu tô querendo gerenciar aquilo, né, o que eu estou precisando trabalhar. Às vezes aparecem alguns animais. Então, eu faço esse processo já de me conduzir na meditação. A gente sabe que tem as meditações guiadas que também nos ajudam nesse início, né? Mas eu tenho esse lugar que eu acabo criando, assim, né? E tem alguns outros também, né? De exploração mesmo dessa mente interior, assim. Que coisa boa isso, né? Como a gente, como isso é vasto e grandioso e que oportunidades muitas a gente tem de poder. Isso é tratamento, né? Isso é tratamento. Isso é tratamento, né? Isso é cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Sim, né? Que a gente tem. Hoje em dia se fala tanto, né, da ansiedade, se fala tanto da depressão, da insônia, né? E que um processo que você se dedique, né, para fazer uma meditação, você pode sair daqui a pouco dessas patologias, né, tendo a prática, né? Então, assim, você realmente vai sair de um excesso ou lá de um excesso de ansiedade ou de uma baixa que é a nossa depressão para um lugar, um caminho do meio, né? Porque você consegue equilibrar essa tua energia, nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo, né? Mas é como a Beth disse, é com a prática. Então, eu hoje começo trabalhando a minha respiração, né? Eu tenho insônia, hoje eu começo a trabalhar essa respiração antes de dormir. E aí eu começo a perceber essas mudanças internas em mim, né? Depois de amanhã eu faço qualquer outra coisa que eu consiga me sentar, né, e visualizar esse lugar que tu falou, né, Júlia? Então eu consigo sair dessa ansiedade de construir, de fazer, de ter, né, e eu venho para esse lugar, eu vou para a floresta. Então é um processo que eu baixo um pouco o meu nível de ansiedade, mas não vai ser uma coisa assim, uma mágica, né? Não. A gente sabe que vai ser um processo, então assim, eu
não deu certo para mim, como tu disse, né? Não deu certo porque você fez uma vez, né? Então, é realmente assim, a gente vê que no Oriente as crianças já nascem, né? E em seguidinha já começa um processo de trabalhar essas práticas. Aqui não, né? Então, para nós é um processo novo. A gente se colocar num processo de meditação realmente é um aprendizado, é uma caminhada, né? Mas é possível, né? Se tratar doenças meditando. Com certeza, né? E tu traz as crianças assim do Oriente e fico pensando, quando a gente fez aquele trabalho do círculo com nas escolas, foi também magnífico, assim, aí a gente se dá conta, e hoje, graças a Deus, já tem muitas escolas abrindo espaço para meditação, né? Para que se faça isso nas escolas, porque o resultado com as crianças ele é ainda mais rápido, tu entende? Porque elas são muito mais permeáveis a todas essas coisas, né? Então nós tivemos na escola onde a gente fazia a meditação, tinha uma menina que disse assim, a minha avó agora quer que eu sente com ela todos os dias. Eu fui dizer para ela que eu estava fazendo meditação e ela me pediu para mim fazer com ela. Agora eu tenho que todo dia eu vou lá para fazer meditação com a minha avó. Olha, tu acha que isso não é um valor, e que essa menina, quando essa crescer e ela tiver um desafio, ela não vai resgatar esse momento em que ela se centrava e conseguia fazer isso, né? Claro que vai, né? Nós éramos mais colegas que fazíamos isso, e claro que sempre tu vai encontrar crianças que não querem fazer, a gente não vai obrigar ninguém a fazer isso, mas assim, tinha uma colega que dizia assim, mas aquele fulaninho não quer. Eu digo, não tem problema, outro vai fazer, outro, né? E lá adiante ele vai lembrar que ele teve essa oportunidade de fazer, sim, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, graças a Deus, já se valoriza isso, né? Como uma prática até para ser feita nas escolas, né? E não precisaria muito, né? Não precisaria muito para a gente fazer isso. É um esforço, né? Na verdade é a prática, mas é justamente quando tu integra isso a tua vida começa a fazer faz parte, né? Exatamente. E é sobre isso, né? Às vezes tomar esse café com as amigas, tomar esse café com a mãe. Isso é uma possibilidade da gente estar em estado de consciência, exatamente, né? E eu trago essa perspectiva do tempo, né? Quando a gente está realmente presente, o quanto parece que essa dimensão de tempo ela aumenta também, né? A gente fala dessa ansiedade, né, que nos toma por causa do dia a dia, mas quando eu consigo estar num estado de presença e consciência do momento, eu consigo ter uma percepção diferente sobre o tempo. Vocês percebem isso também? Sim, com certeza. E tem uma outra coisa que entra nisso também, que é quando a gente não deixa esse tempo para essas coisas, a nossa energia vai se contaminando por onde? Pelo celular, pelo aquilo que vem na televisão, das notícias, todas aquelas coisas trágicas, né? E lá pelas tantas a gente dá o espaço para isso, e sair desse e poder um trabalho de energético também, né? De elevar a nossa vibração, né? E poder encontrar um outro caminho, né? Mas nada é de graça, né? Tudo tem que ser do nosso esforço, né? Da gente, não é verdade? Né? De aceitar esse chamado, né? Realmente querer mudar, querer fazer algo assim, né? Que se eu sentir que eu estou como tu disseste, né? O celular aqui tem muito estímulo, tem televisão, enfim, né? E isso tudo me tira da minha conexão, né? E quando eu aceito, eu vou fazer algo diferente, eu vou meditar sentadinha, ou eu vou meditar pintando, como tu trouxeste, né, Julie? Eu trago essa conexão realmente mais aberta, né? Para que a minha mente se conecte com as minhas coisas, né? Porque a gente sabe que a nossa vida realmente é muito intensa, né? Intensa. Hoje em dia a gente está trabalhando fora, a gente está cuidando de filho, né? Então tem todas essas questões do feminino que estão a gente é muito exigida, é uma sobrecarga, né? Então quando eu me permito que seja 5 minutos diários, eu parar
e eu, sei lá, eu coloco uma musiquinha, se eu não quero colocar uma música, mas que eu pare esse meu momento, que eu sinta um aroma, que eu, sei lá, um óleo essencial, que eu inale, que eu faça qualquer movimento para estar mais presente, a gente não tem noção de como isso vai respingando ao longo da nossa vida, né? Porque a gente está sobrecarregadas, né? Como feminino, realmente, esse mundo nos rouba muito a nossa essência, que é essa do mais de se recolher, do acolher, né? E a meditação nos traz mais para esse local, né? De mais percepção, de conseguir daqui a pouco ver o meu filho realmente como ele é, ver o meu marido, né? Porque a gente acaba saindo dessa conexão e sendo tudo no automático. E a meditação me puxa. Calma lá, né? Não é tão automático, a vida não é tão automática, né? Ela é dinâmica, sim. Mas eu preciso estar presente para que isso tudo me leve para uma vida mais fluida. Senão a gente acaba entrando em processos doentios, né? Sim. Encontrar uma harmonia, né? E ter presença também, até nessa questão das emoções, de conseguir conversar com elas, né? Claro. De trazer essa conversa, assim, porque depois quando ela vem, né, de uma forma intensa, tu consegue lidar com isso de uma forma melhor, assim, claro. Né? É prévio, né? A meditação seria um remédio que é prévio, né? É bem isso. É isso. E esse alimentar, né, do inconsciente que vocês trazem, assim, se a gente está, né, toda hora consumindo esses conteúdos com a TV, com o celular, a gente está alimentando o nosso inconsciente. A gente não percebe isso, mas todas as informações estão indo lá para dentro, né? E de alguma forma isso interage com o teu comportamento, né? Isso define alguns comportamentos ali depois. E a meditação ela vai fazer a mesma coisa, né? Esse processo de estar consciente. Eu trago informações do meu inconsciente para consciência para trabalhar elas mesmo, né? Trabalhar essas informações e ir me desenvolvendo e ir presentificando essas emoções de uma forma melhor, enfim, gerenciando elas de uma forma melhor no dia a dia, né? Não me deixando consumir por elas, pelo menos as emoções que são mais difíceis de lidar, né? Mais complexas, digamos assim. Até nós estávamos conversando antes, né? Daqui a pouco eu chego sei lá, nos encontramos e eu chego hiper irritada porque eu bati o carro, porque o fulano era culpado, né? E aí você chega numa vibração super assim, né? De raiva, né? Frustrada, indignada com aquilo tudo, né? E que se você vem de um processo antes, né? Que você já pratica a meditação, você pode ter o mesmo evento, mas você enxerga de uma maneira diferente. Né? Reações diferentes Reações diferentes também. O evento não é mais assim tão pavoroso, tão traumático, tão não sei o quê, né? A gente acaba trazendo realmente uma leveza maior para a nossa vida com esse processo meditativo, né? Mas é algo praticável sempre. E que depende de cada um de nós. E que depende de cada um de nós, né? Uma constância, isso aí. Constância e entendimento, né? Uhum. De como incluir essa prática mesmo na tua rotina, né? Essa disciplina de como incluir essa prática na rotina. E Beth, então nós temos os grupos de meditação, né? Fala sobre eles para a gente também ter esse esforço, né? Esse combinado com o coletivo que às vezes flui melhor, né? Sempre é bom, assim, a gente já trabalha com isso já faz uns 2 anos, ou 3, eu acho, não sei mais. Mais, né? Uhum. É uma oportunidade de a gente exercitar isso juntos, né? E ao mesmo tempo de fazer trocas, né? Porque não tem como a gente fazer a meditação e sair dali e não levar o sabor disso para o nosso cotidiano, né? E as pessoas fazem a troca aí, porque quando a gente senta para conversar depois da meditação, sempre é criativo, né? Sempre é criativo. Sempre então a gente tem, vamos abrir mais um grupo nas segundas-feiras às 18 horas, para quem não tem possibilidade de vir durante a tarde, e nas quartas-feiras às 14 horas a gente faz o outro grupo. Então eu convido vocês para participarem com a gente, estarem lá, né? Começamos um novo trabalho agora em 2024. Perfeito. E a gente medita também no nosso círculo de cuidados, né? Com o feminino.
que são os nossos movimentos, nossas rodas com as mulheres, né? Toda a estação a gente se reúne novamente. O primeiro encontro vai ser no dia 23 de março, então, né? Que a gente já está planejando e já vem aí um spoiler, né? A gente vai trazer esse reconhecimento desse renascimento. Então, esse primeiro respirar, né? Essa primeira consciência aí de perceber a realidade de uma forma diferente. Que a gente possa, então, né, trazer essa consciência para o dia a dia, perceber essas emoções com mais clareza, né? Ter esse convite a meditar, né? A conseguir guiar essa mente, perceber essas emoções, identificando e melhor gerenciando elas através dessa prática. Isso aí. Então, muito obrigada. Eu vou finalizar aqui hoje com uma poesia para a gente trazer essa leveza, né, para o final e conectar também, né, a esse ciclo de intensidades, a gente poder meditar através das palavras, né? A escrita também é uma possibilidade de meditação, mas eu também integrar isso. E essa poesia é da Juliana Matos, que é uma escritora de Bento, né? Então, também trazendo essa força do feminino e das mulheres que são aqui da nossa terra. Mulher de lua. Às vezes, quando a noite é quente, o silêncio é bom, consigo sentir quem vive em mim. Mulher de lua, por vezes uma doce, muito doce pessoa, para quem os beijos são romance e os afetos são pertencimento. Por outras, uma velha, muito velha, que nenhuma idade consegue alcançar, em que as pernas são cansadas, mas os olhos são lucidez. Uma sábia, muito sábia, que já está aqui há muitos outros anos, outra vida. Uma sabedoria ancestral cheia de riqueza de alma. Uma certeza tão certeza como a brisa que passa e leva as folhas embora para outro lugar. Assim como a vida leva folhas, dias, pessoas, nos dias quentes e serenos, escutando o meu silêncio, consigo encontrar uma mulher que me habita, em oração e zelo, entendendo que tudo é passageiro e o movimento certo às vezes pode ser parado, o que nunca é errado. Errado é julgamento, estágio letárgico já superado, sempre em concordância com o seu universo, por vezes um choro lento que lava tudo, por outras, uma gratidão que faz entender apenas alguns segundos o que é o amor. Um convite tão sereno e delicado, chamando para sentir-me em mim, para descobrir quem sou, desnuda de todos os meus enfeites, calma e serena, como gosto, onde tudo que procuro é descansar a alma, onde tudo que preciso é olhar à noite. É sentir um pouco de natureza, acariciar a pele, convidando para ser mulher livre e viver minha impermanência de mulher de lua. Muito lindo, muito bom. Obrigado por hoje. Obrigada. Até a próxima.